Oi, meu irmão, a graça e a paz de Jesus. Espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos para mais um vídeo. O nosso devocional de hoje será no Salmo 10. E lembra sempre do que a gente está combinando desde os vídeos anteriores, que é a gente faz a leitura e depois você faz um mapa, que seria o que Deus falou com você e o que você vai fazer a respeito, tá bom? Então, no Salmo 10, ele não tem título, o Salmo 10, aqui na minha versão do NVI. Alguns historiadores falam que o Salmo 10 ele era junto com o Salmo 9, então ele teria sido atribuído também à autoria de Davi. Entretanto, não há uma pacificação acerca do entendimento de quem escreveu o Salmo. Mas alguns historiadores falam que o Salmo 9 e o Salmo 10 são o mesmo salmo, tá? É um salmo só que separado, tá bom? Então vamos lá, pega a sua Bíblia. A minha versão tá na NVI, tá bom? Então se a sua tiver um pouquinho diferente, não vai ter problema. O Salmo 10, versículo 1, fala assim: Senhor, por que está tão longe? Por que te escondes em tempo de angústia? E aí, quando eu vi, eu estava fazendo a meditação desse versículo, e aí, às vezes, a gente fica assim, imaginando, Senhor, será que realmente o Senhor nos ouve, o Senhor nos vê? O Senhor muitas vezes fica em silêncio diante das dificuldades, diante das adversidades. E nesse salmo, o autor expõe isso, tá? Ele coloca para fora, mencionando assim, Senhor, por que é que tu fica tão longe? Porque era esse o sentimento que ele estava sentindo quando escreveu. Que o Senhor estava longe, que o Senhor estava se escondendo, né? Mas aí a gente vai ver que essa questão do silêncio do Senhor, que ele vai trabalhar dentro desse capítulo todo. E aí ele vem descrevendo acerca do que ele vê no mundo ímpio, tá? Então aqui nos próximos versículos a gente vai ver que tem uma menção de como ele enxerga a vida do ímpio, tá? E aí no 2 ele fala assim: em sua arrogância, o ímpio persegue o pobre, que é apanhado em suas tramas. Ele se gaba da sua própria cobiça, e em sua ganância amaldiçoa e insulta o Senhor. Ou seja, aquela pessoa que tem orgulho dos seus desejos pecaminosos, que tem orgulho de insultar o Senhor, sabe? São pessoas que não têm nenhum pingo de temor ao Espírito Santo, que fala besteira. Não tem o peso, sabe? Que a gente tem acerca da relevância da palavra do Senhor. O 4. Em sua presunção, o ímpio não busca. Não há lugar para Deus em nenhum dos seus planos. E aqui eu fico pensando assim, nossa, quantas vezes será que eu deixei de buscar o Senhor, achando que, não sei, que não era importante eu buscá-lo, então eu tomava as decisões por mim mesma, fazia escolhas por mim mesma, porque eu achava que eu sabia escolher, sabe? E aqui na palavra do Senhor fala que quando você não busca o Senhor, você está sendo uma pessoa presunçosa. Quando você não coloca os seus planos diante de Deus, é como se você estivesse mencionando para Deus: Senhor, tu não tem lugar aqui, tu não tem lugar na minha agenda, tu não tem lugar no meu futuro, no meu presente, no meu trabalho. Porque quando a gente não envolve o Senhor, não busca, é como se a gente estivesse dizendo que a gente não precisa dele. E quantas vezes eu não o busquei? Tomava atitudes por mim mesma, fazia coisas que não era ilegal, né? Mas tomava decisões que, no meu entendimento, eram corretas. Mas eu não parava para pensar sobre o que o Senhor achava, sobre o que o Senhor pensava sobre aquilo que eu estava fazendo, sabe? E isso muda totalmente, porque é como se a minha vida eu
estivesse falando assim, de forma indireta: Senhor, eu não preciso do Senhor para viver. Eu não preciso do Senhor para tomar boas atitudes, para tomar boas decisões. E o Senhor quer participar, né? Mas o ímpio, essa é a característica do ímpio. Então eu tinha muito essa característica de não chamar o Senhor para participar da minha vida. Então, se você, meu irmão, tem essa atitude, que em nome de Jesus, você calcule a sua rota e que você coloque e passe imediatamente a buscar o Senhor, né? A buscar os seus caminhos, buscar o seu entendimento dentro da sua palavra, porque se ele resolveu se apresentar, se ele resolveu se manifestar dentro dessa palavra, das escrituras, então é porque é aqui que a gente vai encontrar ele. É nessa palavra que a gente encontra a vontade e a mente do Senhor para as nossas vidas, tá bom? Então, se você não tem esse hábito, como eu também não tinha antes, que a gente venha retomar esse hábito, ok? Para que a gente não seja igual aos ímpios. Os seus caminhos, o 5. Os seus caminhos prosperam sempre. Tão acima da sua compreensão estão as tuas leis, que ele faz pouco caso de todos os seus adversários. Pensando consigo mesmo: nada me abalará, desgraça alguma me atingirá, nem a mim, nem aos meus descendentes. A gente vê que tem pessoas que acham que porque é de família influente, que tem muitas condições, que tem um emprego muito bom, acha que nada vai abalar elas. Mas é um caminho que é muito certo de não dar certo. É um caminho certo de não dar certo. Porque quando você acha que nenhuma desgraça vai chegar à sua porta e você não coloca o Senhor como a sua confiança não está no Senhor, você pode ter certeza, meu irmão, o dia da aflição chegará. Porque a nossa confiança não pode ser nas circunstâncias e nem em questões financeiras, ou de trabalho, ou de família, ou emocional. Nossa confiança precisa estar baseada no Senhor. Porque mesmo que venha situações difíceis, a gente consegue passar, porque o Senhor está conosco. E aí ele vai descrevendo acerca do ímpio, tá? O 7. Sua boca está cheia de maldições, mentiras e ameaças. Violência e maldade estão em sua língua. Então, será que a nossa língua também tem sentido de maldade? É uma pergunta super válida que a gente precisa refletir. Ficam à espreita perto dos povoados, em emboscadas, mata os inocentes, procurando às escondidas as suas vítimas. Fica à espreita como um leão escondido. Fica à espreita para apanhar o necessitado, e apanha o necessitado e arrasta-o para a sua rede. Ou seja, essa questão de ficar à espreita simboliza a questão de pessoas astutas, sabe? Que acha que o Senhor não vai estar protegendo o necessitado, o inocente, que podem ter certeza, meus irmãos, o Senhor é justo. Ele pode até não fazer as coisas no tempo que a gente acha que é devido, porque a gente sempre acha que sabe mais do que Deus, que sabe o tempo das coisas corretas de acontecer, só que o Senhor sabe todas as coisas. Então, se você um dia se deparar com essas questões de olhar para o ímpio e achar que eles sempre prosperam, fique sabendo, meu irmão, que a palavra do Senhor, que é onde a gente coloca toda a nossa esperança, toda a nossa fé, e que a gente confia, fala que não é bem assim. Os caminhos dos ímpios é tortuosos no final, ok? Agachado fica de tocaia, as suas vítimas caem em seu poder. Pensa consigo mesmo. Deus se escondeu o seu rosto e nunca verá isso. Ou seja, alguém que realmente não teme a palavra do Senhor e não busca. E aí o autor do Salmo vem: levanta-te, Senhor, ergue a tua mão, ó Deus, e não te esqueces do necessitado, em nome de Jesus. Então, independente das circunstâncias e das situações, a gente precisa pedir que o Senhor
se levantem em nosso favor para nos ajudar e para estar conosco, ok? Porque o ímpio insulta a Deus, dizendo no seu íntimo: de nada me pedirá contas. Alguém que não está nem aí para o juízo final, né? Mas tu enxergas o sofrimento e a dor. Então ele vem com a resposta que ele vai no início, né? Que ele pergunta no início: Senhor, por que é que tu se esconde no tempo da angústia? Mas aqui ele vem e já dá a resposta. Porque tu enxergas o sofrimento e a dor. Observa-os para tomá-los em tuas mãos. A vítima deles entrega-se a ti. Tu és o protetor dos órfãos. Glória a Deus. Graças a Deus, o Senhor nos salvou, o Senhor nos resgatou. E se tem uma coisa que ele sempre fala na sua palavra, pode prestar atenção, é acerca de que a gente precisa praticar boas obras, a gente precisa ir atrás do bem, ir atrás do direito dos necessitados, dos órfãos, das viúvas, defender a causa das viúvas. Você vai ver diversas passagens falando sobre isso, sobre essa questão de que o evangelho é social. A gente precisa não apenas enxergar as nossas necessidades, mas também os dos nossos irmãos, que precisam tanto da gente. E aí, no 15, ele fala assim: quebra o braço do ímpio e do perverso. Ou seja, aqui ele está falando não do quebrar literalmente, mas do quebrar o poder do opressor, ok? Pede contas de sua impiedade, até que dela nada mais se ache. E aí ele vem exaltando o nome do Senhor, que isso é lindo, porque questionamentos, meus irmãos, a gente sempre vai ter sobre o tempo do Senhor em fazer as coisas. Mas uma coisa a gente precisa ter em mente: o Senhor é rei para todo sempre. Da sua terra desaparecerão os outros povos. Tu, Senhor, ouves a súplica dos necessitados. Isso não é uma pergunta, isso é uma afirmação. Que o Senhor ouve as súplicas das pessoas que necessitam dele. Tu os reanima e atendes ao seu clamor. E glória a Deus por isso. Então, se você está passando por alguma adversidade, por alguma situação que você necessita suplicar ao Senhor, para que o Senhor venha lhe restaurar, venha lhe ajudar, clame, clame. Porque aqui na palavra dele, ele menciona que o Senhor atende, o Senhor ouve a súplica do necessitado. Então, se a gente precisa, só que muitas vezes a gente quer que o Senhor, o agir do Senhor no nosso tempo, mas não é assim. O agir do Senhor é no tempo do Senhor, ok? É por isso que a gente precisa esperar com confiança e com fé, que o Senhor vai mover montanhas para ajudar o necessitado e ajudar aqueles que necessitam e precisam dele. O 18 fala assim: defendes o órfão e o oprimido, a fim de que o homem, que é pó, já não cause terror. Ou seja, a nossa confiança ela precisa estar no Senhor, a nossa esperança está no Senhor. Então, mesmo que a gente ache que o silêncio de Deus, né, em meio a alguma adversidade, pode estar causando prejuízo para a gente, mas o silêncio não significa a sua ausência. O Senhor está presente na nossa vida, o Senhor está presente em toda a nossa história. Se você parar um pouquinho, meu irmão, para pensar em todo o seu contexto de história, por isso que eu gosto de anotar as coisas que acontecem comigo, de mandar cartas para mim mesmo, para mim não esquecer daquilo que o Senhor fez por mim. Porque tantas as vezes a gente esquece das coisas que o Senhor fez por nós. E é por isso que a gente não pode achar que o silêncio de Deus significa a ausência dele. Jamais. O silêncio de Deus pode significar o nosso crescimento, o nosso amadurecimento em alguma questão que ele quer nos tratar. Ok? Mas não é a sua ausência. Porque se a gente chama, se a gente convida o Senhor para participar da nossa vida, ele vem. Então esse foi o Salmo 10 e eu espero que
Ele tenha falado com você e que você ame cada vez mais essa palavra, porque essa palavra é linda, maravilhosa. Ela me salvou e eu tenho certeza que ela será um bálsamo na sua vida se você convidar o Espírito Santo para ler junto com você. Convide-o, porque é o mesmo Espírito que soprou nas pessoas que escreveram esse texto, é o mesmo Espírito que está aí do seu lado quando você faz a leitura, tá bom? Então convide-o e espero que em nome de Jesus você dê muitos frutos, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.